Isso, boa. Aleluia. Pare e pense. Ele ressuscitou. Muda tudo. Quando a gente entende isso, não há por que mais ansiedade, o medo. Tira um pouquinho do S aqui, Danilo. Quando a gente compreende o que Deus fez por nós, nosso coração se aquieta diante dos desafios da vida, das dores, das angústias, dos dias maus. Nosso coração é guardado, não há necessidade mais de medo. A Páscoa é um testemunho daquilo que recorrentemente a palavra de Deus fala para nós. Não tenha medo. A morte foi vencida, era o nosso último inimigo, e agora resta a nós viver a vida que o Senhor reservou de maneira tão poderosa e graciosa para cada um de nós. Diante de tudo isso que a gente já foi ministrado essa noite, hoje a gente quer uma vez mais fortalecer aquilo que as Santas Escrituras dizem para nós a respeito desse momento que é para nós os cristãos o dia a ser celebrado. Domingo de Páscoa não é apenas um dia daquela comida gostosa em família, mas acima de tudo é um momento que a gente pode repartir o verdadeiro pão que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que foi capaz de dar a vida por mim e por você. Então pensa nos seus maiores temores, nas suas angústias mais profundas de alma, e coloca agora isso diante do Senhor e diz: o túmulo está vazio, não é preciso mais ter medo. E quando a gente pensa sobre isso, a gente respira, aquieta a nossa alma e celebramos. A morte foi vencida. Por um instante agora, coloca a mão aí no seu peito, feche seus olhos e fala com Deus. Coloca aí aquilo que são as suas dores mais agudas, aquelas coisas que você diz: Deus, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua mão poderosa sobre a minha vida, e hoje eu quero receber, quero sair daqui transformado, curado. Pai, nós estamos aqui essa manhã porque o túmulo está vazio, nossos pecados foram definitivamente perdoados. O Senhor deu a nós uma nova vida, o Senhor deu a nós uma história nova a ser construída. Por isso que hoje nós nos rendemos aos teus pés e dizemos: age na minha vida, Senhor, muda a minha história, muda meu coração. Espírito de Deus, toca a vida de cada irmão e irmã, para que haja hoje sossego de alma, cura emocional. Aqueles que estão em altos e baixos das suas emoções, que hoje seja cura para as nossas vidas, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Podemos aplaudir o Rei. Que coisa linda, não é verdade? Trilha sonora da nossa equipe do Essa Adoração, roteiro dos nossos irmãos da Companhia Vida Viva. Tudo aquilo que a gente viu foi preparado com muita alegria para entregar a nós uma mensagem que é poderosa, uma mensagem que tem que ecoar nos nossos corações e mentes, de maneira que a gente possa se lembrar recorrentemente da obra foi feita, daquilo que Jesus operou definitivamente pela vida de cada um de nós. E hoje nós queremos reforçar uma vez mais nessas 3 semanas, que a gente tem falado de 3 dias que mudaram o mundo. Para quem se lembra, nós tivemos o primeiro dia falando do sacrifício do Cordeiro. Depois no sábado, aquele momento de silêncio que parecia que a morte tinha vencido, que o capeta tinha prevalecido.
Mas hoje é o dia que a gente lembra que a cruz fez sentido. Jesus teve que ter o tempo para dizer para mim, para você, está consumado, não tenha medo. E agora é o dia da gente olhar para aquele túmulo aberto que está vazio. Então, quando a gente olha para isso, nosso coração se enche de alegria e de esperança, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E eu quero começar a Páscoa lembrando daquilo que é a referência, né? A primeira Páscoa. A Páscoa, quando Deus tira o povo dele, que estava prisioneiro no Egito, e ali ele começa a fazer essa declaração para que no tempo de Deus, no ápice do momento, tudo se cumprisse. Quando a gente lê lá em Êxodo, no capítulo 12, diz assim: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito e lhe disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga ao povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família, e isto é, um animal para cada casa. Aí no verso 7 diz assim: pegarão um pouco do sangue, passarão nos batentes dos lados e acima das portas nas casas onde os animais vão ser comidos. Verso 12: então à noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue no batente será um sinal para marcar a casa onde vocês moram. E quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Ou seja, naquela primeira Páscoa, Jesus estava ali simbolicamente representado por aquele cordeiro que Deus orienta a Moisés. Ele diz: olha o sinal é a casa que tiver nos seus batentes, na porta, nos umbrais, lá na fachada da casa, a marca do sangue, a praga não alcançará. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: o que tem marcado os umbrais da nossa casa? O que tem marcado as portas do nosso coração, da nossa mente? Será o que está lá de fato é o sangue de Jesus, ou é a nossa presunção de achar que a gente vai fazer? Então, se eu quero entender a Páscoa, eu preciso compreender o quê? Onde tudo começa, qual é essa história de Deus. Então imagina, 400 anos, prisioneiros, e agora Deus diz, depois de 9 pragas, depois de assolar o Egito, e o faraó, em mesmo assim resistir, Deus diz: agora vai ser aquele momento que haverá urro, choro por todas as casas do Egito. E eu trarei juízo sobre o povo e também sobre os deuses que eles adoram, que na verdade são falsos deuses, porque a palavra de Deus nos diz que há um só Deus e um só Senhor. Lá no livro de Hebreus, já no Novo Testamento, a Bíblia registra da seguinte forma: pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os seus filhos. Ali estava uma tradição iniciando. Deus está dizendo: você quer guardar, quer preservar a sua casa, marque a sua vida, a vida do seu povo, da sua casa, do seu lar, com o sangue de Jesus. Ou seja, coloca de maneira evidente quem é aquele que remove a praga da sua vida, quem é aquele que evita com que o assolar de Deus, né? o chicote dos céus venha contra a sua casa. O sangue de Jesus. E por isso que eu tenho que entender a cruz. Quando a gente viu Jesus, e talvez você, e como eu, todas as vezes que eu vejo essa cena tão dramática de Jesus retalhado pelo chicote que assolaram ele durante aqueles dias, traz angústia de alma. Mas foi justamente porque ele não se esquivou das suas dores que nós podemos viver uma vida
onde somos também capazes de superar as dores sobre nós. Aquele sangue vertido é o sinal de bênção para a minha vida e para a sua vida. Aquele sangue é Deus dizendo: eu vou marcar a vida de vocês com o sangue do Cordeiro. Ou seja, a Páscoa estava ali anunciada desde os dias de Moisés. Depois a gente vê Jesus, naquela última semana, naquele momento mais dramático, da semana que antecede, celebrando a Páscoa. Em Lucas registra isso, no capítulo 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, recebi e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava ali dizendo: olha, essa Páscoa anunciada por Moisés, estabelecida como um memorial a respeito do livramento, a respeito de que agora a morte não prevalecia. E é bom lembrar que as coisas do Antigo Testamento, eles funcionam como figuras ilustratórias. Ou seja, eles demonstram numa linguagem humana coisas espirituais que a gente não compreenderia se Deus não desenhasse para nós. Então tem hora que não é assim, que a gente pergunta para a pessoa que não está entendendo, fala: quer que desenha? Pois bem, Deus desenhou na história para que eu e você não tivéssemos dúvidas do que significa a primeira Páscoa, do que tem a ver com Jesus, dizendo ali, celebrando a Páscoa, dizendo: olha, tudo isso que foi anunciado, eu sou o Cordeiro verdadeiro, eu sou aquele que havia de vir e que veio, eu sou aquele agora para o qual ninguém mais vai precisar sacrificar animal nenhum, porque é o meu sangue que vai lavar os seus pecados. Então quando a gente canta lá, né, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, isso vai nos tornar brancos como a neve. Parece uma contradição. Como é que alguém que é lavado por uma substância vermelha é capaz de ficar branco como a neve? É porque, de novo, é uma figura para que a gente entenda: olha, os seus pecados faziam separação. Você se lembra que era necessário chegar à presença de Deus com sacrifício de sangue? Pois bem, agora o sacrifício definitivo foi feito, e aquilo que era a mancha, que era a culpa, que era a cédula de condenação que estava sobre você, não existirá mais, porque agora, de uma vez por todas, Jesus está dizendo: eu sou o Cordeiro, e eu desejo muito celebrar isso com você. Partir o pão, celebrar. E quando a gente faz isso? Quando a gente vai, daqui a pouquinho a gente vai comer o pão e tomar do cálice junto. Ou seja, esse sinal da cruz. Mas havia de tudo isso uma profecia. E os homens que mataram e crucificaram Jesus, sabiam que Jesus havia dito que ele ressuscitaria no terceiro dia. Aquilo os profetas já tinham falado, e Jesus agora, de maneira explícita, diz: olha, o Filho do Homem vai sofrer, eles vão matar, mas ele vai ressurgir, eu vou ressuscitar. Ou seja, havia no meio daquelas autoridades religiosas do império o medo de que aquilo se cumprisse, ou que pelo menos pudesse ter uma possibilidade de forjarem, roubando o corpo de Jesus. Olha só como é que Deus vai escrevendo a história de maneira a produzir evidências tão maravilhosas que muitas vezes as pessoas não veem porque não olham para que possam enxergar. Mateus, no capítulo 27, diz assim: no dia seguinte, isto é, depois da sexta-feira, o chefe dos sacerdotes, os fariseus, se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que quando ainda vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. E portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Foi a última mentira
pois essa última mentira será pior ainda que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês, guardem o túmulo, o melhor que puderem. E eles foram e puseram o selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Olha só, como tudo coopera para o bem. Uma boa ideia para quem estava chamando Jesus de mentiroso era: olha, para que não fique pior ainda, e eles roubem o corpo dele, desse maluco que veio lá da Galileia, então vamos fazer o seguinte, vamos reforçar a guarda. Coloca guarda no cemitério. Cele de maneira que o império certifique que ele está dentro do túmulo, que o império venceu, que a religião prevaleceu. Coloque lá para deixar claro para todo mundo que esse nazareno maluco está dentro do túmulo e de lá ninguém vai tirá-lo. Certifique que ninguém é capaz de roubar o corpo dele. Ou seja, a intenção era simples: não percam o corpo. O problema é que o império não pensava que ali de fato estava o Filho de Deus, que ali estava aquele que, em detrimento que qualquer oposição que o homem pudesse fazer, o que a palavra de Deus diz? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, quando a gente tem a consciência, irmãos, completa da soberania de Deus, vai ter menos ansiedade na nossa vida, vai ter menos medo da história humana. Às vezes a gente olha para a vida, para as situações que nós estamos vivendo, pelas calamidades do nosso país, violência, corrupção, que parece que cada dia fica ainda mais evidente de uma forma de conduzir uma nação. Nós olhamos para tudo isso e falamos assim: nós estamos perdidos, não adianta nada. Eu sou muito bobo tentando viver uma vida honesta. Mas aí quando eu lembro da soberania de Deus, ele diz: agindo Deus, ninguém pode impedir. Quando a gente olha para o túmulo lacrado, nós podemos dizer: o império venceu, o sistema ganhou. Ouvimos muito nesses dias, né? O sistema, como se ele fosse soberano. O sistema está sujeito à vontade soberana daquele que pode todas as coisas, o Senhor dos exércitos. E aí o que acontece? Mateus 28 registra o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras Maria foram ver o sepulcro, o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do céu, do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, suas vestes, alva, branca como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que veis buscar a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Podemos aplaudir Jesus? Ressuscitou como havia dito. Vinde, ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, e ali os vereis. E como vos digo, e retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Agora imagina, como o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque aquilo que era o medo, qual era o medo? De que eles roubassem o corpo, de forjassem uma ação de Deus. Mas aquilo acabou por testificar o quê? Algo milagroso, porque afinal de contas havia a estampa no túmulo de Roma, haviam guardas armados vigiando. Como poderiam então reter a verdade? Como poderiam então ter sido forjada? Os discípulos vieram aqui à noite e roubaram. Como? Cadê os guardas que não fizeram nada? Não, a gente estava num sono profundo. Mas que sono é esse? Que são capazes de levar um sono tão profundo que vocês não são capazes de ver o movimento de alguém arrastando a pedra de um túmulo pesado? Que guardas são esses de elite que dorme na hora do serviço? E como fizeram para desatar o selo real?
o império. E ali começa então uma nova etapa. Primeira fake news que a gente vê aí nos dias de Jesus. Mateus 28 diz: enquanto as mulheres ainda estavam a caminho, vigiando o túmulo, e voltaram para a cidade e contaram ao chefe do sacerdote tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia em dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos deles vieram de noite e quando vocês estavam dormindo, roubaram o corpo. Se o governador saber disso, nós vamos convencê-lo que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, a trama do inferno. Já que a gente não consegue reter o poderoso Deus que abre o túmulo, vamos dizer então que foi isso que aconteceu. E para que isso seja divulgado, vamos subornar aqueles que podem pôr a vida deles em risco, porque é isso que acontecia. Aqueles dias, quando um carcereiro, quando alguém estava encarregado de alguém que cobria pena, ele deixava o preso fugir, ele pagava a pena no lugar dele, ou ele era morto pela sua falta. E ali os chefes garantiram: olha, se o governador achar que não foi isso, a gente vai convencer ele que foi, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com vocês. Ou seja, Deus estava mostrando as realidades humanas. E aí nós temos que olhar o que? A verdadeira história, né? Esse suborno que foi colocado ali não era capaz de prevalecer. O que é que Jesus faz então? Jesus conta a história da ressurreição. A igreja é o testemunho vivo. Ressurreição dos mortos não é apenas mais uma história. Ressurreição dos mortos é a história da nossa fé. Às vezes a gente pensa: isso é um detalhe. Não. Por quê? Porque havia uma palavra. E qual era a palavra? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então significava que nós estávamos separados de Deus na nossa condição de pecado. E agora, como o Cordeiro de Deus foi entregue por nós, o testemunho de que os nossos pecados foram perdoados é a ressurreição, ou seja, ele vence a morte. E isso muda a história. E o apóstolo Paulo, escrevendo, diz assim: deixa eu dizer para vocês, tem muita filosofia. Ele estava escrevendo na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja extremamente confusa. Corinto era uma igreja problemática, porque ela era dentro dos valores do império, não era da tradição judaica, que conhecia as escrituras, que entendia os profetas, que aguardava o Messias. Era gente confusa, que tinha uma mistureira de ideias, muito parecido com o que a gente vive nos nossos dias. Em dias agora que você encontra alguns irmãos e que se dizem cristão, confuso na fé, mistureira, faz os seus votos para o santo, tenta buscar os que morreram, tentam pagar os seus pecados fazendo caminhadas distantes, se dizem cristão, se dizem seguidor de Jesus. Por quê? Porque desconhecem o que a palavra de Deus, a Bíblia, ensina. E porque nunca leram a Bíblia, fica lendo o Evangelho segundo alguém. E porque nunca se encontraram com o autor da vida, ficam supondo a respeito desse autor da vida. Eu penso que, eu acho que deveria ser assim. Não imagina que Deus vai fazer. Você acha que Deus vai deixar alguém para o inferno? Você acha que Deus é amor, não se preocupa, já foi pago. Uma vez salvo, sempre salvo, e eu creio nisso. Mas tem muita gente que nunca foi. E só tem um jeito de saber quem é salvo: é o que perseverarem até o fim, receberão a coroa da vitória. Ou seja, não é porque eu frequentei o sal da terra por uns dias, que agora eu posso folgar. Não, eu preciso perseverar a minha vida. E o Paulo vai discorrendo sobre isso, falando das coisas. Ele diz assim: irmãos, querem que lembrem do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram, no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, pelo qual vocês são salvos se continuarem firmes. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele.
eu passei para vocês o ensinamento que recebi, da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito na Bíblia. E ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu Pedro e depois ele apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. E em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a consequência do pecado, a consequência da morte e ressurreição é perdão de pecados. Depois ele diz: se Cristo não for ressuscitado, 1 Coríntios 15, não temos nada que anunciar e vocês não têm nada para crer. Verso 17: se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês tem uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo, presta atenção nisso, se a nossa esperança em Cristo vale só para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Sabe o que o Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo assim: sabe as suas dores? Sabe aquelas vontades que a gente mortifica? Os sacrifícios que tem que ser feitos na caminhada? Aquela coisa que você fala assim: eu preciso ser honesto, eu não posso mentir, eu não posso mais levar vantagem, eu não posso me entregar à orgia, aos prazeres sexuais confusos, estranhos e esquisitos à criação de Deus, porque agora há ressurreição, e ressurreição fala de vida eterna e morte eterna. Mas se nós estivéssemos apenas esperando nessa vida, viver uma vidinha boa aqui na terra, não faz sentido, não dá vazão à nossa carne. Porque se é iolo, se fosse para viver uma só vida, que é isso que está lá, você só vive uma vez, então a gente pode se folgar, a gente pode fazer o que está com vontade de fazer, né? Pode ir para a banana, pau pode cair a folha, e aí vira aquela bagunça, porque o que vale é o prazer que me dá agora. E o Paulo está dizendo: então, se você tivesse só essa vida e evitasse tudo isso que você tem vontade de fazer em favor de algo maior, nós seríamos os mais infelizes, porque não tem sentido. Mas porque eu espero na ressurreição, eu agora, se necessário for, ele diz, esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão, para que Cristo seja glorificado na vida que vivo. Entende a diferença? Então a Páscoa tem a ver com a nossa história, a Páscoa tem a ver com a nossa fé, a Páscoa tem a ver com a nossa esperança, com a nossa santificação, a Páscoa tem a ver com a integridade de viver a vida como discípulo do Cristo. Fora disso, é ilusão. Paulo está dizendo: se não for isso, é ilusão. Cada um vai cuidar de sua vida, vai tentar viver do jeito que você quer, aproveita a vida. Porque havia alguns poetas daqueles dias que estavam lá entre eles, e Paulo fala: então aí você vai fazer igual o povo fala aí mesmo, vai viver a sua vida. Se não há ressurreição, então não há vida, então vai viver a vida conforme você acha que deve viver. Ou seja, hoje é o dia de mudança e de transformação do nosso coração. Aí alguém diz: mas que história é essa de ressurreição? Que corpo que nós vamos ter? E o Paulo discorre sobre isso também. Ele fala assim: olha, um é o corpo natural, o outro é o corpo espiritual. A gente afirmar como é desafiador para nós, porque Jesus abraçou depois de ressurreto, ele comeu, ao mesmo tempo ele estava aqui, de repente apareceu acolá, de repente os discípulos estavam dentro de um lugar fechado e ele entra para estar com eles. Então parece, né, que o corpo de Jesus vibrava na mesma vibração das paredes, de maneira que aquelas células passavam uma pela outra. Não sei. Eu sei que há corpo de ressurreição e corpo de morte. Hoje é o dia de você entender que a Páscoa é a esperança, não apenas para essa vida, mas para a eternidade com o nosso Criador. Começa aqui agora,
porque eu posso experimentar de coisas celestiais, divinas, de reino aqui agora. E a coisa principal, o que é? O amor. Mas não é amor de paixão, como a gente imagina. Toda forma de amor vale a pena, como diz o poeta. Não é disso que se trata. É o amor onde se define como essência de Deus. O amor onde Deus é revelado e glorificado nas minhas relações. Não é um amor de idolatria, não é amor apenas de sexualidade, exacerbada. É um amor, não é amor de paixões, que hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. É um amor de decisão, um amor de caráter, um amor de essência. Isso vai ecoar na eternidade. Hoje é o dia da gente conscientemente comer do pão e tomar do cálice. Esse é o dia em que a gente testemunha disso de maneira integral. Por isso agora você vai receber o cálice, vai receber do pão, e você vai receber isso e vai, por um instante, a banda vai subir aqui, nós vamos ministrar e você vai pensar sobre essa figura aqui. Se você entendeu que o túmulo está vazio, de que a porta aberta revela a nós vazio. Os grandes profetas e líderes do mundo religioso da história, há um túmulo onde eles estão. Mas Jesus de Nazaré, o túmulo dele está vazio. Porque ele não era apenas um profeta, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que foi sacrificado por amor de nós. E eu queria que assim que você recebesse do pão, a banda pode subir aqui, assim que você receber do cálice, você vai meditar sobre a sua vida. Você vai parar e olhar e dizer: Deus, eu tenho vivido uma vida como quem espera a ressurreição. Eu tenho vivido uma vida que dignifica o sacrifício da sexta-feira, que fez com que o meu Senhor encarasse uma cruz de morte, de maldição. Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Hoje é dia em que a morte já não é mais medo, não há mais medo na morte. Você pega a bandeja e vai passando para o lado, para não ter que andar no meio das fileiras aí. Desse lado aqui, todo mundo recebeu? Quem não recebeu ainda, levanta a mão. Alguém não recebeu? Aqui no meio, quem não recebeu? Aí, onde é que está as bandejas aí, Gabriel? Levanta a mão, só para o pessoal levar aí até você. Você pega a bandejinha e passa para o seu lado. Pega a bandejinha e passa para o lado. Meu lado direito aqui, quem não recebeu ainda? Do lado direito aqui. Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão, o pessoal vê onde é que está faltando. Vamos ver se está chegando na sua fileira aí. A minha direita aqui está faltando. Distribuiu tudo lá? Alguém não recebeu? Levanta a mão para a gente encerrar esse momento. Se todos receberam, vamos ficar de pé. Vamos cantar esse refrão bem forte. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o acima de todo nome está glorioso esse nome.
forte. A tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Jesus pegou o pão e disse: esse é meu corpo que foi dado por amor de vós. Eu sou o pão, o verdadeiro pão que desceu do céu. Louvemos ao Senhor, coma do pão. O reino, tua glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é. Pegou o cálice e disse para mim e para você: esse é meu cálice da nova e superior aliança. Uma aliança que agora não é mais firmada no sangue de animais, mas no verdadeiro Cordeiro de Deus, que enfrentou a cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Levanta bem alto seu cálice. Toda a glória e toda a honra ao Cordeiro. Bebam. Levanta a mão. Antes da gente declarar a bênção da semana sobre sua vida, sexta-feira começamos o nosso café. Vamos estar recebendo o nosso irmão Luiz Mário, do Toino, lá da TV Integração. Dia 10, entra com a gente. Levanta a mão bem alto e diz assim: porque Ele vive, eu sou o que Ele diz que eu sou. O que eu tenho, o que Ele diz que eu tenho, o que Ele, e eu posso, o que Ele diz que eu posso. O amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito sejam sobre a sua vida. Se você gostou do musical, traga alguém no escuto da tarde, e quarta-feira nós estamos juntos. Deus abençoe.